mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Para que a gente possa dar continuidade nas nossas palestras, que acontecem todos os sábados, né? Tem alguém que é a primeira vez na casa? Ah, a senhora lá atrás. Então sejam muito bem-vindos, viu? E para aqueles que já estão há mais vezes, ao mesmo tempo, sejam também muito bem-vindos, né? E hoje a gente tem que agradecer porque a gente olha assim e fala, a casa está vazia, né? A gente tem que olhar e perceber que nós tivemos forças, né? Força e coragem para conseguir desvencilhar da preguiça ou do problema e estar aqui juntos para que juntos possamos ouvir a palestra da noite. A casa para os novos, né? Tem atendimento, tem um plantão, né? Orientação espiritual, que ele acontece todos os sábados nos dias que tem a palestra, às 18h30 até às 19h30. Né? Palestra, vibrações e passes. Depois nós temos o encerramento com a prece. E depois nós temos os passes na sala de passe. Então esse é o recado. Agora a gente vai chamar o Eliezer para que ele faça a nossa leitura. Essa leitura a gente costuma dizer que é uma leitura de preparação, para que a gente possa se preparar para dar continuidade nos trabalhos. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eliezer. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Rosália disse, essa leitura é de preparação do nosso ambiente, do livro do Coragem, Francisco Cândido Xavier, no item 35, para libertarmos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendemos, assim, que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconhecemos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre o trabalho. Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. E assim, depois da leitura que ele fez, né, a gente um pouquinho mais preparado, nós vamos então nos preparando para ouvir o nosso Evangelho e vamos então relaxando em nossas cadeiras, nos ligando com toda a espiritualidade amiga, com os nossos mentores amigos, nos ligando a Jesus e toda essa equipe espiritual que com certeza desde as primeiras horas deste dia, desta noite, está presente, preparando o nosso ambiente para que juntos nós possamos ouvir o Evangelho, pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, amor de nossas vidas, que Ele possa nos dar a sustentação, que Ele possa nos dar discernimento, sabedoria, para que possamos assimilar o que foi dito, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, conosco, para com os nossos também. Sendo assim, Jesus, nós agradecemos a oportunidade
pedindo a proteção e o amparo para essa noite e para esse trabalho. Nós pedimos então que todos juntos façamos a prece de abertura e depois faremos a exposição com a nossa irmã. Vamos então levando a prece do Pai Nosso, que é a oração universal, e juntos então nós faremos a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas dívidas à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque teu reino, a glória e a justiça por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Sendo assim, depois da nossa oração, do nosso reparo, nós vamos envolver a nossa irmã Maria para que ela possa fazer a exposição do tema da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez, né? Acho que já nos cumprimentamos. Jesus é bem-vindo em nossa noite, que nos dê a melhor inspiração e que também condições de expor da melhor forma possível para que os resultados sejam de bom proveito para todos nós. Então, hoje nós vamos falar aqui de mais uma das passagens de Jesus, né, que faz parte também da sermão, montanha. Olha aqui que é sermão escatológico, né? E é as parábolas, né? São as parábolas de Jesus, e hoje nós escolhemos aqui uma que está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e eu vou fazer a leitura na íntegra, que é para que a gente tenha o conhecimento do original. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos foi negociar com eles, e ganhou 5 outros. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles, os outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas pequenas coisas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, pusestes 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além destes, outros 2 que eu ganhei. Seu senhor respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas pequenas coisas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com teu senhor. Por fim, veio aquele que só tinha recebido 1 talento e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. Por isso, como eu te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Portanto, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, para que o talento que tenho
para que em minha volta eu retirasse com juros e correção. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á aquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Que assim seja. Graças a Deus. Essa leitura ela é assim bem controversa, né? Porque à primeira vista, quando você faz a leitura, você fala, poxa, né? Mas que ruindade do outro, com esse coitado que só tinha um. Por que só deu um para ele, né? E aí, esse é o entendimento nosso quando nós estamos ainda raso, não conseguimos sair fora da letra. Ainda estamos, como diz o Herculano Pires, com os pés muito presos ao barro da terra. A gente não consegue ainda abstrair o ensinamento. Por isso que Jesus falava por parábolas. Se há 2000 e tantos anos atrás ele não era compreendido e precisava usar desse recurso, senão teria sido morto antes dos 3 anos, hoje, 2024 que nós estamos, pelo nosso calendário, a gente ainda titubeia nesse entendimento. Então, é preciso, nós estamos no nosso momento enganatório, né, planetário, de sair das questões concretas para abstrair, de sair do peso do corpo, né, pesado para a leveza do espírito. Então, a gente vai deixar claro que quando esse senhor, que na abstração, se entende como se fosse Deus, né? Então, conta na história que é um senhor muito rico, né? E que ele, claro que era muito rico, porque ele deu, então, em abundância. Ele deu 5 talentos, porque o denário na época era assim, cada trabalhador, igual a gente tem hoje esses diaristas e tal, recebia 1 denário por dia, né, para trabalhar. E esse talento equivalia a 20 denários. Espera aí que esse não equivalia, o talento equivalia a 6.000 denários. Tem noção do que é isso? Para dar 5 talentos para se 1 talento valia 6.000, então 6 vezes 5, 30. Seria quase que ganhar uma loteria para eles naquele tempo. Equivalia a 20 anos de trabalho. Então ele deu. Por que será que ele deu? 5 para 1. Foi arbitrário? Ele deu 5 para um, para outro, ele deu 2 para outro, ele deu 1. Será que ele fez isso de propósito? Né? Será que porque esse é mais simpático, mais bonzinho, deixa eu dar 5 para ele. E para esse aqui que eu não vou com a cara, eu vou dar só 1. Nós temos que ter profundidade no entendimento, nunca nos esquecendo que a perfeição é divina. Então não há falha, né, em Deus. Não existe, não deixaria de ser Deus. Então o que acontece? Conforme fala aqui na parábola, ele deu a cada um conforme, né? Conforme eles, a capacidade deles, a habilidade deles. Então, com certeza, ele viu naquele que ele deu 5, alguém que era já um comerciante, alguém que tinha habilidade para lidar com o dinheiro e viu que ali valeria a pena. Então, tem controvérsia, como eu falei, porque algumas passagens, alguns literatos ou que desenvolvem o conhecimento do ensinamento,
falam que os talentos são os talentos morais, que é a tolerância, a paciência, o amor, a bondade. Claro que também, porque talento não significa só o dinheiro, mas nesse caso nós estamos especificando como se fossem valores mesmo, amoedados. Então o que acontecia? Deu para aquele lá todo aquele valor. Aquele, olha só que na leitura fala, imediatamente ele saiu com tudo. É como se fosse, pô, ganhei uma fortuna, vamos ver o que eu vou fazer com ela. O outro de 2 também saiu com tudo, tanto que eles dobraram os valores. E aquele de 1 valor, muito quietinho, caladão, na certa ele deve ter olhado assim para cá, porque Deus só não quero nem saber, vou jogar isso aqui no buraco. Por quê? Porque antigamente, a gente sabe, não tão antigamente assim, e até hoje tem gente que ainda faz isso. Minha mãe contava lá no Nordeste, situação que o pessoal escondia aquelas botijas de ouro, de valores, enfim. Então, com certeza, ele deve também, na época era costume, ele pegou e enterrou lá, né? Falou, vou deixar isso aqui, quando ele chegar eu devolvo e pronto. Né? Olha só a personalidade, o caráter de cada um, né? Como você recebe as coisas que são colocadas na sua mão. Há uns que se alegram, né? Falou, confio em mim, que coisa boa, eu vou fazer melhor. Há outros que ficam com raiva, eu não queria isso, eu queria aquilo. Está tudo aí dentro do que a gente traz conosco. E a doutrina espírita traz nesse sentido, porque o papel fundamental dela é o quê? É de modificar, né, de esclarecer consciências, para que a gente possa viver melhor. Então, nós que trazemos conosco, ainda aquele ranço, aquela rebeldia, aquela coisa de só querer as coisas do seu jeito, já passou do tempo da gente estar se modificando. Já passou do tempo da gente ter um olhar mais amplo, né, e olhar para tudo, igual as pessoas falam, tá, eu agradeço tudo a Deus. Será que agradece mesmo? Né? Será? Porque quando nós agradecemos, quando nós somos gratos, a gente não cria problema em lugar nenhum, com ninguém nem com nada. Já ganha conquista uma leveza tal que você consegue, mesmo no meio da tempestade, das situações mais caóticas, você consegue, igual falo, passar pelo meio de um tiroteio e se ferir. Tá? Então já esse senhor, com certeza, com o olhar mais atento, mais longe do que o nosso, a visão alcançava muito mais, já sabia para quem era que ele estava dando os valores. Já sabia o que vinha acontecer. E aí, quando ele retorna, depois de um certo tempo, né, que entregaram, cada um veio dobrado, ele falou, os que dobraram o dinheiro, fosse bom e fiel no pouco, e o pouco já é muito. Então, eu vou lhe dar, né, muito mais do que você já tem, do que você é capaz. Mais ainda, ele falou, você convidou para estar na alegria com ele, na festa com ele, né? Então, assim, olha a credibilidade, né, que ele ganhou. E para esse outro, que foi só um, ele falou logo, porque ele já sabia o caráter daquele lá, a personalidade complicada, que está em tudo, em todos nós, uma grande maioria de nós aqui na Terra, querendo ou não, sonda o seu interior. Se você ainda não tem aquelas questões lançosas, se você ainda não tem aquela questão de empinar o nariz, fechar a cara por qualquer coisa, não gostei, né? Não vai, eu não quero, não faço. Então, é aquela coisa, por isso que eu sempre digo, ser espírita é para quem tem coragem, porque é limar mesmo, né? É igual falar, é o cadinho que passa pela temperatura altíssima, né, para poder limpar as imperfeições e vir o brilho. Porque enquanto doutrina, enquanto religião, porque ela tem os 3 aspectos, filosofia, ciência e religião, então enquanto religião que ela vem pregar a moral do Cristo é essa. Não tem meio termo, nem lá nem cá. É aquilo e pronto, ela não modifica.
Nós temos que estar atentos para os dias de hoje, o que é que estão pregando, fazendo com que a gente aceite. A gente entende? É isso que o Cristo ensinou? E aí nós vamos falar, eu estou com ele ou estou sem ele? Que lado que eu estou? É muito importante. Essa palestra também nos traz para os dias atuais, né? Muito sério. E aí eu assinalei aqui algumas coisas que ele das interpretações, né? Que nós vamos destacar dessa parábola. Uma delas, que é muito importante, que a gente nunca deve se esquecer, a justiça divina. Não tem, ela é inquestionável. Quem somos nós para dizer, Deus não foi justo, porque isso aconteceu, por que esse coitadinho está sofrendo e aquele está na riqueza? Porque o nosso olhar só vê isso. Riqueza para nós é bens materiais. Nós não sentimos que a riqueza são os bens morais, as coisas, o coração verdadeiro e acolhedor e bom. Para nós é o que o nosso olhar alcança. Enquanto nós estivermos presos nessa questão do olhar, nós estamos ainda muito necessitados do entendimento. Então, assim, ele nos concede os talentos, que são as habilidades, e as oportunidades infinitas. Todos nós, as oportunidades são iguais para todos. Agora, é claro que cada um, com as suas habilidades, com a sua inteligência, alguns querem os atalhos, cortar caminho, querem levar vantagem, não interessa, doa quem doer, porque ainda é muito materialista, acha que o bem é a matéria. Nós sabemos que o bem real, claro que a matéria é boa, que ele permite que a gente tenha para o nosso consolo, nosso conforto aqui na Terra, na vida aqui que nós precisamos, na vida de relação. Porém, o bem real é aquele da alma. Então, que importância maior que eu estou dando, né? De querer amealhar coisas ao meu redor, e muitas vezes à custa do sangue do outro, né? Da exploração, né? Da dor. Né? Então, com isso nós aprendemos da justiça divina, que ele jamais vai colocar um peso maior, igual está no Evangelho, do que você possa carregar. Então a dor chega, mas junto com ela chega o consolo. É que o nosso olhar está sempre ligado só na dor. E a gente se envolve naquilo ali e vira um círculo vicioso. Vai na lamentação, noite e dia, lamentação, choradeira, e não enxerga. Né? Todos nós temos uma equipe espiritual que cuida, que procura nos intuir, mas o nosso ouvido também só ouve o que convém. Então, assim, difícil na hora da dor a gente achar que é a justiça divina. Por que eu estou sofrendo? Por que só eu? Por que tem que ser eu? Né? E aprendemos também que o pouco, igual minha mãe falava, né? O pouco com Deus é muito, e a gente ouve tantos falarem isso. Vamos viver isso. Vamos viver. Isso significa, não perca a fé em Deus. Isso passa, igual Maria Santíssima falou para o Chico. Isso passa. Porque tudo passa. Não vamos nos perder no nevoeiro e querer permanecer ali. A outra lição. Nada é nosso, nada nos pertence, a não ser os bens da alma, as coisas boas que nós fizemos, né? As lágrimas que nós impedimos de cair. Isso nos pertence, porque é o que vai nos valer. Né? Sempre. Emmanuel fala, né, que o bem que você fizer, em toda e qualquer parte, vai ser o seu advogado. Vai estar junto de você, na sua defesa. Também, na questão de multiplicar o que nos dá. Né? Então, se você tem ganha uma mudinha, uma florzinha, uma planta, esse exemplo que eu adoro, planta, então, assim, reparte, dá uma mudinha. Já aconteceu isso comigo, olha, eu tinha uma moça que me acompanhou, de quando eu casei, na primeira casa que eu fui morar. Era uma cravina linda, e eu dei muda dessa cravina. Passado o tempo eu tinha até esquecido, eu já nem tinha, há muitos anos, já nem tinha mais a cravina, nem lembro quem era. Uma pessoa veio e falou assim, Marja, aquela cravina que você me deu, lembra? E aí eu falei, então me dá uma muda. Quer dizer, é coisa que você, e isso acontece com o bem que você faz, com a palavra que você emite,
consolo que você dá para alguém, quando você menos espera, que não seja por aquela mesma pessoa, vem por outra, mas vem. Então é muito mais fácil você, muitas das vezes, pesar bem, em todas as vezes. O tempo vai nos ensinando. Você sair fora daquele ímpeto, daqueles impulsos, de jogar na cara, revidar no mesmo tamanho, na mesma altura. Ah, não, comigo não, eu não deixo passar. Bateu, levou. Então, ainda está preso ao barro da terra. Ainda somos muito mais para a animalidade do que para a angelitude. São pequeninas coisas que a gente não para avaliar, mas que fazem parte do nosso crescimento. Eu falo isso porque eu já faço tudo isso, porque eu também, a cada vez que eu falo, eu me firmo nisso. Porque também sou muito impetuosa, já fiz muitas situações. Não tem ninguém santo aqui na Terra. Todos nós estamos dando passos, pequenos passos. Você vai, você volta, você vai, você volta. O importante é não desistir. É não desistir. O importante é não se achar. A gente se acha, mas eu já melhorei. Porque quem tem que avaliar não é você, não. É claro que não é para você ser duro com você. Você olha, bem, eu fazia isso até então, hoje eu já faço diferente. Graças a Deus, vamos caminhar um pouco mais. Né? Porque é importante, mas é para isso que a gente veio. Deus não deu tempo para nós, para a gente usar e abusar a nosso bel prazer, de graça. Vir e voltar do mesmo jeito que veio. Encarnação toda perdida, estacionada. E não volta do mesmo jeito que veio, viu? Volta pior. Volta conforme o final da parábola aqui, pessoal. Aí ele fala aqui, que devemos multiplicar sim, né? Que eu acabei de falar, que os talentos são preciosidades para nós. Né? Tem pessoas, cada um, Paulo Apóstolo fala, né? Da diversidade de dons. Eu não sou boa nisso. Alguns falam assim, eu sei cozinhar. Não sabe, mas você sabe. Eu tenho uma amiga que é uma artista, né? Artesanato, coisa, ela de enfeitar a casa, fazer arroz, tudo lindo. Mas ela detesta cozinhar. Então, assim, não quer, não é para essa vez. Mas ela tem o dom dela e ela espalha esse dom. Ela presenteia, ela borda, ela manda presente. Tudo que eu tenho de toalha em casa, pano de prato, tudo ela borda e me dá. Entendeu? Então, assim, está espalhando bem. Você sabe fazer um negócio? Tem gente que sabe fazer, cozinhar, isso aqui, mas não dá receita, segura. Tem gente que já aprendeu coisa na doutrina espírita, que já estudou não sei quantos anos, mas não fala, não. Se quem quiser vai ter que ir lá estudar, que nem eu estudei, eu ralei. Não aprendeu nada. Por quê? Quem já estudou bastante é porque já se modificou. Eles falam um poço de informações. Ele não é uma pessoa com conhecimento. Porque se ele tiver conhecimento, a primeira coisa que vai se modificar é a questão da humildade. Ele não vai querer estudar para ser melhor que o outro, para, entre aspas, se aparecer. Ou dar lição de moral a ninguém. Ele vai saber o tempo de esperar. Porque tudo tem o tempo de esperar. Aí cabe a tolerância que a gente precisa também aprender, né? E por que Jesus falou aqui, servo mau e negligente? Porque ele não assumiu a responsabilidade dele, né? Então, à primeira vista, a gente acha, mesmo, eu coloquei aqui, que o Senhor foi injusto. A gente sente até pena, né? Mas ele fala assim, né? Ele se revela muito maldoso e incapaz de perceber a bondade do Senhor. Ele não tinha nada, ainda recebeu um. Então, em vez de se alegrar, não. Ele já achou ruim, né? Igual fala assim, a gente fala que ele é pão duro, deixa eu guardar o dinheiro dele, porque ele é um homem de fome, de repente eu sumo com o dinheiro e ele vai acabar comigo. Então, ele foi já, né, nesse ponto. Então, assim, a verdade é que o Senhor teria sido injusto se não tivesse dado nada para ele. Mas Deus confiou, e ele não foi digno da confiança. Então, nós temos que aprender isso. Tudo que recebemos foi honrar, para a gente ser digno e ser merecedor, não porque a gente tem intenção, mas é da lei. Né? Nós vivemos regidos por leis eternas e sábias.
do Criador. Né? E é lei de progresso, de amor, justiça e caridade. Então aí nós vamos ver onde está essa lei quando a gente fala disso aqui. Por quê? Ele chega no final, né? E fala aqui na parábola, né? Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10. Mas que maldade, quer dizer, aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Mesmo esse aqui não tinha nada. Porque se ele foi devolver o único talento que ele recebeu para o Senhor, todo o que é seu, ele já ia ficar devendo para o Senhor. Por quê? E se ele tivesse, porque se ele tivesse utilizado, feito render, ou mesmo posto no banco, tinha o juro. Então ele já estava devendo, porque cadê o juro? O dinheiro estava igualzinho anos depois, né? Então é também isso, por isso vai ser tirado, porque não soube usar o talento, não é digno da confiança, ainda está verde demais para entender, não é por maldade, né? E dá para aquele que já tem condições. E aí ele fala, lance nas trevas exteriores, porque lá haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que significa isso? É castigo? Então, Deus castiga? Sabemos que não. Né? Uma energia amorosa, né? Infinita como a dele, do bem, infinito bem, jamais. Ele não tem predileção, ele não é um ser como nós, que tem os gostos, né? E que vai, esse é bonzinho, esse vai para lá, igual fala, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não tem. Nós somos os artífices de tudo isso. Então, quando fala das trevas exteriores, que haverá pranto e ranger de dentes, significa que, para nós que somos espíritas, temos essa interpretação, porque a lei, que é de justiça, amor e caridade, que é regida por um bem maior do Criador, né? Conforme está lá no provérbio, o maior dom de Deus é a vida eterna. O que significa? É a reencarnação. Porque eu acho lindo quando os espíritos falam, quando vem no livro Memórias do Suicida, depois de tanto sofrer, o Camilo fala, eu sou imortal, né? Onde mesmo existe a reunião, somos imortais. Que coisa maravilhosa, chega a gente ficar arrepiado, porque uma vez criado o espírito, para nunca mais morrer, nunca mais, a morte para nós não existe. A morte da carne, sim. A carne é produto perecível, vai desmanchar junto à natureza. Por quê? Foi só uma vestimenta que Deus nos emprestou para que a gente pudesse transitar por aqui. Porém, a essência divina, que jamais morre, que habita essa roupa, nunca mais acaba. Isso é que nos deixa profundamente encantado, emocionado, quando vê a grandeza de Deus. Esse desconhecimento é que faz com que, infelizmente, muitos tentam acabar com a vida e depois, olha só o que acontece no outro lado. Nós que trabalhamos atendendo espírito suicida, ontem mesmo foi uma noite memorável de quantos, no arrependimento tão profundo que não consegue nem falar. Por quê? Se deparam com eles mesmos na situação dolorosa, que a dor se multiplica N vezes, não dá para contar o quanto que essa dor é maior, quando vê que não acabou. Uma coisa que não é nossa, é de Deus, como é que nós queremos acabar com ela? Não acaba. Então, aqui, vai para as trevas exteriores e haverá prantos e ranger de dentes, porque vai para novas encarnações dolorosas, profundamente dolorosas. É o que a gente chama aqui, quando vê alguém só sofrimento, só passando dificuldade, mas é aquela pessoa, igual a gente fala, cheia de humildade, que reconhece a grandeza de Deus, não maldiz em momento algum,
Tá sempre, às vezes a gente fala, coitado, mas a pessoa está sempre sorrindo, feliz e agradece a Deus. Essa é uma reencarnação redentora de fato, e esse, chamado por nós espíritas de completistas. Por quê? Ele completou o ciclo dele ali e sai iluminado, retorna iluminado. O espírito quitou seus débitos, acertou. Aí depois ele vai para o céu com os anjos, tocar flauta. Não existe isso de estar tocando flauta no céu, tá? Porque quanto mais evoluído, mais o espírito trabalha. Porque é dele, tá dentro dele. Por isso quando você tem preguiça, a preguiça é a maior doença que nós podemos ter. Né? Aquela questão de você ficar parado ali, de não querer saber de nada. O tédio que gera depressão, gera situações aí. Precisamos trabalhar para nos libertar. A ociosidade e a culpa são mais os pratos prediletos, eu falo, daqueles que nos obsediam, que não sempre são maus. A gente pensa que o obsessor é o mal, nem sempre. Nem sempre. E nunca a gente não tem nada a ver com isso. Nunca. Eu posso dizer, nunca é profundo, mas sempre nós temos a ver. Por isso nós trazemos para perto de nós as companhias que têm a ver conosco. Então, qual é o nosso papel? Sempre. Resignação à vontade de Deus e oração. A prece. Estando com o pensamento ligado, nós vamos conseguir nos libertar das situações a qual nós incorremos. É o cair e levantar, igual eu falo, passa um tempo bom, daqui a pouco volta, mas você já, na segunda vez, na terceira vez, você já vai estar, entre aspas, escolado. Já vai saber qual é o seu remédio, qual é a cura. Né? Esteja no bem, que o bem estará conosco. Né? Então, é esse, para nós, o sentido dessa palavra. A infinita misericórdia de Deus é a vida eterna. O maior dom de Deus é a vida eterna. Então, que possamos fazer o melhor, o que tiver no nosso alcance do bem. E não nos culpemos de nada. Nós somos responsáveis, não culpados. Né? É arriscar essa palavra do nosso vocabulário para que a gente não se afogue, não se atole na dor e consiga crescer, né? Para conseguir alçar os voos que Deus tem programado para nós, que são de amor, luz, fraternidade e caridade. Então é essa mensagem dessa noite. Eu agradeço aos ouvintes que me ouviram, que Jesus possa nos confortar, nos dar sempre as condições de entendimento, para que esse ser que habita em nós, esse ser milenário, com certeza que não somos novinhos aqui na Terra, já vivenciamos inúmeras vidas, né? Inúmeras existências, porque a vida é uma só, e estamos nesse papel de aprendizes. Um dia alcançaremos a angelitude, que para isso nós fomos criados. E por isso não nos falta força de todo lado, seja encarnado e seja desencarnado. Que possamos ter a fé necessária e a coragem para seguir adiante. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe. Obrigada a todos. Obrigada, Maria. Obrigada, José. Por essa explanação que foi maravilhosa, né, gente? Nos preencheu os vazios, né? Foi, na verdade, uma aula, né? E nos falou também o que a gente sempre fala, que é da nossa reforma íntima, né? Então, tudo que ela falou está englobado à reforma íntima, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E, sendo assim, finalizando a palestra, nós vamos, então, depois de tanto receber, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é doar o que há de melhor em nossos corações. Sendo assim, nós vamos nos ligando com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, com os nossos mentores amigos, e nós vamos fazer as vibrações.
vibrando por todos os hospitais da terra e do espaço, vibrando por todos os trabalhos que acontecem nessa casa, os trabalhos de cura, de ensinamento, os nossos cursos, os trabalhos que estão ainda para recomeçar. Nós vamos vibrando por todos nós, para que nós possamos nos fortalecer a cada dia, trilhando o caminho de Jesus, procurando fazer o melhor, procurando fazer como a leitura nos disse, né? Com os nossos talentos, vibrando pela Terra, pelo nosso planeta Terra, vibrando pelos nossos governantes, vibrando por todos os países que passam por dificuldades da guerra, da fome, da sede, que onde haja uma dor, que onde haja uma lágrima, que a nossa vibrações de amor e de luz possa ir de encontro, fortalecendo, amparando a cada irmãozinho necessitado. Sendo assim, Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo esses ensinamentos e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, conosco mesmo e com os nossos em nossos lares. E assim, depois de fortalecidos e amparados na sua luz e no seu amor, nós vamos então receber também a troca de paz. Vamos então aguardando em silêncio e logo após todos se receberão paz na sala de paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Aguarde em silêncio, que o silêncio também faz parte do nosso tratamento. E logo as meninas chamarão vocês para tomar paz.